Se você acha que dormir mal só deixa você cansado, então não está percebendo o verdadeiro risco. O sono é um dos principais reguladores do nível de açúcar no sangue, da pressão arterial, dos hormônios, do funcionamento do cérebro e do sistema imunológico. E o mais preocupante é que o seu sono pode, na verdade, estar prejudicando sua saúde muito antes de você se sentir exausto. Neste vídeo, vou falar sobre 3 sinais de alerta de que seu sono está prejudicando seu corpo, e o que fazer em relação a cada um deles. E se você assistir ao vídeo pensando, sei que meu sono não é perfeito, mas não estou em condições de resolver isso agora. Então, fique até o final do vídeo, porque vou falar sobre o que é importante ter em mente quando a vida não permite um sono perfeito. Então, por que o sono é um regulador da saúde? Não se trata apenas de um complemento do estilo de vida. Então, a maioria das pessoas vê o sono como descanso, como um momento de relaxamento, como algo que acontece quando o dia chega ao fim. Mas isso não leva em conta o que realmente acontece no seu corpo quando você está dormindo. O sono não é uma recuperação passiva. É quando o cérebro elimina resíduos metabólicos por meio do sistema linfático. É quando os vasos sanguíneos se regeneram. É quando o pâncreas reajusta a sensibilidade à insulina. É nesse momento que o sistema imunológico consolida sua memória das ameaças. Pesquisas indicam que esse sistema de eliminação de resíduos é quase 10 vezes mais ativo quando você está dormindo do que quando está acordado. Isso ajuda a explicar por que a privação crônica de sono está agora associada ao declínio cognitivo acelerado. Todos os principais sistemas do seu corpo dependem do sono para se reequilibrar e manter o funcionamento normal. Quando esse processo é interrompido, os efeitos se propagam de maneiras que, a princípio, são bastante imperceptíveis. Mas esses efeitos são mensuráveis nos seus exames de sangue, ou nas suas medições de pressão arterial, ou nos seus padrões de humor, e no seu desempenho cognitivo muito antes de você desmaiar de exaustão. O que torna o sono tão perigoso quando é interrompido é o fato de ele controlar vários sistemas ao mesmo tempo. Uma única noite de sono de má qualidade pode elevar o nível de açúcar no sangue no dia seguinte, e desequilibrar os hormônios do apetite ou aumentar o tônus do sistema nervoso simpático e prejudicar sua capacidade de formar novas memórias. Isso significa que o dano não se limita a uma única parte da sua saúde, mas se espalha para outras partes. Então, sinal de alerta número 1: você acorda cansado, apesar de ter dormido o suficiente. Esse é provavelmente o mais comum. E é também aquele que a maioria das pessoas descarta precipitadamente. Você está dormindo 7, talvez 8 horas na cama, mas acorda com a sensação de que não dormiu nada. Todos nós já passamos por isso. O instinto é culpar o estresse ou a idade, ou simplesmente aceitar isso como algo normal. Mas acordar sem se sentir revigorado, mesmo depois de ter passado tempo suficiente na cama, não é normal. Isso é um sinal de alerta de que a qualidade do seu sono está comprometida, o que traz consequências reais para o metabolismo e o sistema cardiovascular. A questão aqui não é a duração do sono, e sim a fragmentação do sono, o desalinhamento circadiano e a má arquitetura do sono. Seu corpo pode estar passando tempo demais no sono leve e tempo insuficiente no sono profundo de ondas lentas, ou no sono de movimento rápido dos olhos, também conhecido como sono REM. E essas são as etapas em que ocorre a maior parte do reparo. Ou talvez você esteja acordando várias vezes durante a noite sem se lembrar disso. Isso interrompe esses ciclos de descanso. A fragmentação do sono, em particular, tem sido associada à resistência à insulina, à pressão arterial elevada e ao aumento do apetite no dia seguinte. Seu corpo não tem a oportunidade de reduzir totalmente os níveis de hormônios do estresse, como o cortisol. Por isso, você acorda com o sistema nervoso ainda em estado de alerta máximo. O que ajuda não é apenas passar mais tempo na cama, mas preservar a qualidade do sono que você já tem. Isso começa pela consistência. Acordar no mesmo horário todos os dias, mesmo nos fins de semana, ajuda a estabilizar seu ritmo circadiano. A exposição à luz matinal na primeira hora após acordar reforça esse sinal e facilita o sono à noite. Reduzir o consumo de cafeína após o meio-dia e evitar o álcool perto da hora de dormir contribuem para melhorar a continuidade do seu sono.
E proteger a primeira metade da noite, quando ocorre a maior parte do sono profundo, significa criar um ambiente silencioso, fresco e escuro. Isso também significa evitar qualquer coisa que aumente sua frequência cardíaca ou o nível de cortisol logo antes de dormir. Estou falando de smartphones aqui. Bom, vamos passar para o segundo sinal de alerta, e sua energia, fome ou desejos parecem imprevisíveis. Esse problema surge de surpresa, porque, a princípio, não parece ser um problema de sono. Você está conseguindo passar o dia, mas sua energia está uma bagunça. Você fica com fome 1 hora depois de comer. Você está com vontade de comer açúcar ou alimentos ultraprocessados, mesmo sabendo que não deveria. Você se sente bem pela manhã. E depois tem uma queda brusca de energia à tarde. O que está acontecendo, na verdade, é que a falta de sono perturbou os hormônios que regulam seu apetite e seu equilíbrio energético. A leptina, que sinaliza a saciedade. Os níveis desse hormônio diminuem. A grelina, por outro lado, que sinaliza a fome. Essa hormona aumenta. Essa combinação faz com que você sinta mais fome, fique menos satisfeito após as refeições e tenha mais tendência a recorrer a alimentos ricos em calorias, como chocolate ou um pacote de batatas fritas. Ao mesmo tempo, a privação do sono prejudica a capacidade do seu corpo de processar a glicose. Mesmo uma única noite de sono insuficiente pode reduzir a sensibilidade à insulina em até 30%. Isso é algo muito significativo. E isso significa que o nível de açúcar no sangue sobe mais e permanece elevado por mais tempo após as refeições. Isso não é apenas uma observação isolada, trata-se de resultados de estudos controlados realizados no Laboratório do Sono da Universidade de Chicago. E o que eles fizeram aqui foi submeter adultos jovens e saudáveis a apenas uma semana de restrição do sono. Eles descobriram que sua tolerância à glicose caiu para níveis pré-diabéticos. Isso gera mais desejos por comida, mais quedas de energia e uma maior probabilidade de acumular gordura em vez de queimá-la. A outra peça desse quebra-cabeça é o cortisol. Quando você não dorme bem, o cortisol permanece elevado ao longo do dia, em vez de seguir seu ritmo normal. O que isso faz é deixar você agitado, mais cansado. Isso torna mais difícil relaxar. E aumenta sua preferência por comidas reconfortantes. Com o passar do tempo, esse padrão leva ao ganho de peso, à disfunção metabólica e a um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2. E o mais frustrante é que as pessoas costumam culpar a falta de força de vontade ou a dieta. O verdadeiro problema geralmente está na fase inicial, enquanto dormem. O que ajuda nesse caso é a regularidade. Dormir com regularidade. Ir para a cama e acordar sempre no mesmo horário estabiliza seu ritmo circadiano. Isso, por sua vez, estabiliza seus ritmos hormonais. Tomar um café da manhã rico em proteínas, como ovos ou carne bovina, ajuda a atenuar as oscilações nos níveis de açúcar no sangue e no apetite causadas pela falta de sono. Limitar as refeições tarde da noite dá ao seu sistema digestivo tempo para descansar. Além disso, isso faz com que seu sono seja mais leve e menos fragmentado. E o último ponto é controlar a exposição às telas à noite, principalmente a dos smartphones. Isso ajuda a preservar a produção de melatonina e facilita adormecer em um horário razoável. Sinal de alerta número 3: sua pressão arterial, seu humor ou sua concentração estão piorando aos poucos. Essa é uma das coisas que mais passa despercebida, porque as mudanças são muito graduais. Você está um pouco mais irritável do que costumava ser. Você está com dificuldade para se concentrar no trabalho. Sua pressão arterial tem subido gradualmente nos últimos exames, mas ainda não o suficiente para exigir medicação. Ora, esses sintomas não são graves, então as pessoas se adaptam e seguem em frente. Mas todos esses são sinais de alerta de que a falta crônica de sono está desgastando seu sistema nervoso e seu sistema cardiovascular. Quando você não tem sono de alta qualidade em quantidade suficiente, seu sistema nervoso simpático permanece hiperativo. Essa é a parte do seu sistema nervoso que desencadeia a resposta de luta ou fuga. Com o tempo, isso leva a uma frequência cardíaca em repouso mais elevada, pressão arterial mais alta e aumento da rigidez vascular.
Estudos populacionais de grande porte realizados aqui demonstraram que as pessoas que dormem consistentemente menos de 6 horas têm um risco cerca de 20% maior de desenvolver hipertensão. Além disso, a privação do sono também prejudica o córtex pré-frontal. Ele é responsável pela regulação emocional, pelo controle dos impulsos e pela função executiva. É por isso que, quando você está cansado, fica mais propenso a se irritar ou demora mais para tomar decisões, e tem mais tendência a reagir emocionalmente em vez de refletir sobre as coisas. Os efeitos cognitivos também são, de fato, mensuráveis. A atenção, a memória de trabalho e a velocidade de processamento diminuem com a falta crônica de sono. Você pode ainda estar funcionando, mas está atuando abaixo do seu nível normal. E como isso acontece aos poucos, nem sempre a gente percebe a queda até que algo nos obrigue a encarar a situação. O que ajuda nesse caso é considerar o sono algo inegociável. Torne-se um especialista em sono. Priorizar a regularidade no seu horário de sono é a medida mais eficaz que você pode tomar. Reduzir o consumo de álcool, que fragmenta o sono e suprime o sono REM, melhora tanto a qualidade do sono quanto a estabilidade do humor. É fundamental controlar o estresse antes de dormir. Isso pode significar leitura, exercícios de respiração ou simplesmente seguir uma rotina para relaxar. Tudo isso ajuda a diminuir o tônus simpático e facilita o sono. Você também deve avaliar se sofre de apneia do sono. Os sintomas incluem roncar alto ou acordar com dores de cabeça ou sentir sonolência excessiva durante o dia, mesmo tendo dormido o tempo suficiente. Você deveria conversar sobre isso com seu médico. Então, qual é o traço comum que une esses 3 signos? O que une o fato de acordar cansado, a fome imprevisível e o agravamento do humor ou da pressão arterial é a perda da recuperação fisiológica. O sono é o momento em que o corpo se renova. Quando essa recarga não ocorre, ou ocorre de forma incompleta, o estresse do dia se estende até o dia seguinte. Seu nível de açúcar no sangue permanece um pouco mais alto. Sua pressão arterial continua um pouco mais elevada. Seus hormônios do estresse permanecem um pouco mais ativos. Seu cérebro fica um pouco menos ágil. Nenhuma dessas mudanças parece catastrófica por si só, mas elas se acumulam ao longo de semanas, meses, anos e até décadas. Esse acúmulo se transforma em síndrome metabólica, se transforma em hipertensão, se transforma em declínio cognitivo e em doenças crônicas. O corpo é incrivelmente resistente, mas não foi feito para funcionar sem um período de recuperação. E o sono é o principal mecanismo de recuperação que temos. Portanto, se você identificar algum desses sinais de alerta, a boa notícia é que o sono é um dos fatores de risco mais passíveis de modificação na saúde. Você não precisa de uma rotina de sono perfeita nem de tratamentos caros para fazer a diferença. Você precisa de consistência e apenas alguns hábitos essenciais. Comece estabelecendo um horário fixo para acordar, mesmo nos fins de semana. Essa é, de fato, a âncora circadiana mais poderosa que conhecemos. Exponha-se à luz da manhã na primeira hora após acordar. Isso serve para reforçar seu ritmo circadiano e facilitar o sono mais tarde à noite. O próximo passo é proteger a primeira metade da noite indo dormir cedo o suficiente para ter pelo menos 4 horas de sono ininterrupto antes da meia-noite. É nesse período que ocorre a maior parte do seu sono profundo. Outra coisa que você pode fazer é criar um período de transição na hora antes de dormir, e nada de e-mails de trabalho, ou nada de conversas intensas, ou nada de ficar navegando por conteúdos estressantes, e mantenha a rotina do sono monótona e regular. Mesma hora, mesma rotina, mesmo ambiente. Seu cérebro aprende o que esperar. E fica mais fácil adormecer e continuar dormindo. Agora, preciso ser sincero por um momento. Durante anos, trabalhei até tarde no meu emprego várias noites por semana. E sei que meu padrão de sono naquela época era absolutamente péssimo. Isso realmente foi algo que me assustou por muito tempo, porque o trabalho em turnos é classificado como provável carcinógeno pela Organização Mundial da Saúde. Está na mesma categoria que a carne vermelha e alguns produtos químicos industriais. Bem, isso não tem a intenção de assustar ninguém, mas é uma realidade.
E a verdade é que nem todo mundo consegue otimizar o sono. Você pode vir a trabalhar em turnos noturnos. Talvez você tenha filhos pequenos. Talvez você esteja cuidando de pais idosos. Talvez você exerça uma profissão que exija horários de trabalho irregulares. Talvez você simplesmente esteja acordando várias vezes durante a noite para ir ao banheiro. Talvez você esteja acordando para acalmar um bebê que está chorando. Talvez você não tenha o luxo de ter uma noite de sono perfeita neste momento. E tudo bem. Isso não significa que você esteja destinado a adoecer ou a morrer cedo. O sono é importante, mas é apenas uma parte de um quadro muito mais amplo. De tudo o que contribui para a saúde a longo prazo e a longevidade, o que importa é o efeito cumulativo, se não qualquer fator isolado e imperfeito. Então, o que eu diria a qualquer pessoa nessa situação é o seguinte: se você não puder mudar sua rotina de sono agora, otimize tudo o mais que puder controlar. Concentre-se na sua alimentação, alimentos integrais, ingestão adequada de proteínas e níveis estáveis de açúcar no sangue. Priorize a saúde física, mesmo que seja apenas caminhando. Proteja seus laços sociais, pois a solidão e o isolamento agravam os efeitos da falta de sono. Procure reduzir o estresse da maneira que for melhor para você. Isso pode incluir exercícios de respiração, terapia, momentos na natureza ou seus hobbies. Nenhuma dessas medidas compensa totalmente a perturbação do sono. Mas elas podem amenizar parte dos danos e reduzir significativamente o risco geral de doenças. E se você estiver acordando com frequência para urinar, vale a pena consultar seu médico. Porque, às vezes, há causas que podem ser corrigidas e medicamentos que você pode tomar. Sua saúde não é determinada por um único fator. Ela é moldada por tudo o que você faz repetidamente ao longo do tempo. Então, se o sono está comprometido por enquanto, faça com que o resto da sua saúde seja inegociável. Então, vou encerrar com o seguinte: o sono não é uma forma opcional de recuperação. É um processo ativo de reparação. É quando o seu corpo regula o nível de açúcar no sangue ou repara os vasos sanguíneos, consolida a memória e reajusta a resposta ao estresse. Quando o sono é prejudicado, esses processos são interrompidos. E os efeitos se refletem na sua energia, no seu humor, no seu apetite, na sua pressão arterial e no risco de desenvolver doenças a longo prazo. Os sinais de alerta estão presentes para a maioria das pessoas. Basta reconhecê-los e levá-los a sério. E se você achou este vídeo útil, por favor, curta-o e, por favor, clique no botão inscrever-se para ajudar a divulgá-lo para mais pessoas.